De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico. Contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com. A rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF. Valorizando sempre a literatura e seus autores. Fiquem agora com mais um ciclo de entrevistas da radioletras.com, onde todas as vozes se encontram. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Letras. Eu sou Basilina Pereira, escritora de Brasília, e hoje eu vou entrevistar o Dr. Pietro Costa, que é presidente da Academia Cruzeirense de Letras, para o ciclo de entrevista da Rádio Letras. Boa tarde, Dr. Pedro. Obrigada por aceitar nosso convite para participar dessa entrevista. E, por favor, em breves palavras, porque eu sei que o seu currículo é extenso, faça a sua apresentação aos ouvintes da Rádio Letras. Bom dia, caríssima Basilina Pereira, presidente da UMUB, poetisa que muito admiro. Saudações à LBDF, que teve a iniciativa da Rádio Letras, uma ideia brilhante, oportuna. Saudações também aos nossos ouvintes. Eu me chamo Pietro Lemos Costa, conhecido no meio literário e artístico como Pietro Costa, meu pseudônimo, nascido em Brasília, 30 de junho. Meu pai é de Minas Pirapora, minha mãe de Recife, Pernambuco. Sou graduado em Direito pela UPS. Naquela instituição de ensino superior, eu lecionei diversas disciplinas durante 7 anos. Sou também analista processual do Ministério Público da União, concursado, desde 2008. Tenho pós-graduação lato sensu em Globalização, Justiça e Segurança Humana pela Escola Superior do MPU, em parceria com a Ruhr-Universität de Bochum, na Alemanha. Atualmente presido a Academia Cruzeirense de Letras, ocupando a cadeira 11, patrono Mário de Andrade. Também sou membro vitalício na Academia Independente de Letras, AIL Ordem Scriptorium, ocupando a cadeira 109, intitulado na persona de Justícia. Ademais, eu represento o Brasil de 2020 a 2025 no Congresso Universal de Escritores Coluníveis, com sede em Lima, no Peru. Mais recentemente, me filiei à Literarte como membro, Associação Internacional de Escritores e Artistas, e também integro a agremiação ACIUBRAS, Academia de Arte, Ciência e Letras do Brasil, cadeira 642, tendo como patronesse a Letícia Mariana. Publiquei as obras Entre a Caneta e o Papel, pela Chiado em 2018, A Rosa dos Ventos, em 2019, pela Arte Letras, Juras de Poesia Eterna e Urbanos, ambos também pela Arte Letras, em 2020. Apresento o programa Faces da Poesia no meu perfil pessoal do Facebook, de uma forma bem lúdica e interativa, diretamente aqui do meu estúdio doméstico, ao vivo, às segundas-feiras, a partir das 20 horas. O programa Um Tributo à Imortalidade no meu canal do YouTube, ao vivo às sextas, a partir das 11. E Os Caminhos da Palavra, que faz parte da programação do Cruzeiro em Letras, transmitido aos sábados às 10 horas, na página do Facebook da Academia Cruzeirense de Letras. Muito bem. Na sequência, por favor, fale um pouco da sua atuação frente à Academia Cruzeirense de Letras. Quando você assumiu a presidência, seus primeiros projetos e alguma outra coisa que você acha interessante. Então, com o respaldo dos pares, eu fui eleito em agosto de 2018, agora reconduzido em 2020 para mais um mandato de 2 anos. E esse êxito se atribui, na minha opinião, à defesa que eu sempre fiz do trabalho com seriedade, simplicidade e de forma colaborativa, que aliás é uma marca registrada da ACL desde a sua fundação. Então, desde o início da minha gestão, fui fiel
a premissa de manter e aperfeiçoar no que fosse cabível de consenso entre os membros, o projeto ousado, agregador e exitoso que vem sendo deflagrado nos últimos anos. E há que se mencionar, por questão de justiça, o especial apoio, né, o exemplo dos dinâmicos e visionários confrades Mauro Rocha e Rafael Fernandes, né, com os quais tem uma grande afinidade. A união da família CL em torno dos mesmos objetivos, sem espaço para vaidades e disputas mesquinhas, é determinante para o nosso crescente prestígio na cena cultural de Brasília. E é o que cultiva em nós um senso de pertencimento que dá prazer ao que fazemos, que dá sentido, né? Indo mais diretamente ao que foi perguntado, eu faço um rápido balanço do tempo que se passou, resumindo alguns feitos da CL durante a minha gestão, né? Lembrando que as façanhas, as conquistas, né, resultam de um trabalho conjunto, como a participação assídua, enquanto anfitriã e também como convidada, de vários saraus em praças públicas, shoppings e até mercados, e além de contribuirmos em diversas feiras literárias. Então eu quero destacar 9 de fevereiro de 2019, a nossa estreia no programa Cruzeiro em Letras, na rádio web DF-FM, de 10 a meio-dia, né, com a apresentação de diversos quadros de cunho artístico e literário. Hoje nós temos o Cruzeiro em Letras na página da CL no Facebook, que é transmitida ao vivo, a live, às 10 horas. Né? Quero também mencionar, entre diversas conquistas, né, o Sarau Cruzeiro em Letras, edição especial no Clube do Choro, em 6 de agosto de 2019, né, das 20 às 23 horas, com lotação. Né, um sarau maravilhoso, apoteótico. Também, em comemoração aos 5 anos da nossa associação, que foi fundada em 6 de agosto de 2014, né, o 38º Sarau Cruzeiro em Letras na Aruc, que teve o lançamento da nossa primeira coletânea literária, com conteúdo de forte diversidade, abrangendo em suas 224 páginas poemas, contos, roteiros teatrais, histórias em quadrinhos, junto com audiolivro. Então, são esses os eventos em destaque. E o norte do meu mandato é buscar fortalecer cada vez mais as letras e a cultura em geral, além de difundir e valorizar as artes e a literatura do DF, por meio de uma contínua integração com os artistas independentes e os coletivos culturais do nosso amado quadradinho. A Rádio Letras sempre volta seu foco para a arte literária. Então, agora nós gostaríamos de saber, Dr. Pedro, como foi que a literatura entrou em sua vida? O amor à literatura, ele aflorou mesmo nos primeiros semestres da faculdade, ao estudar disciplinas jurídicas do eixo propedêutico, né? Ou seja, aquelas que têm a ver com a formação preliminar, com a formação de cunho geral, humanístico, como teoria geral do direito, filosofia, hermenêutica, história do direito, entre outras que, por sua vocação interdisciplinar, atiçaram minha curiosidade por outros domínios do saber, como a psicologia, a linguística, a sociologia, etc. Quanto aos meus primeiros textos, eram rascunhos, né? Eu considero, escritos despretensiosos de se transformar em uma publicação futura. Surgiram por volta dos 12 anos de idade, em sua maior parte, poemas. Ótimo. Então, agora, diga para os nossos ouvintes quantos livros você já publicou. Tem algum que seja o seu preferido, que você recomendaria ou daria alguma ênfase? Algum que lhe deu mais prazer para escrever, que se destacou, enfim?
Eu já publiquei 4 livros, são eles: Entre a Caneta e o Papel, pela editora portuguesa Chiado Books, em 2018, A Rosa dos Ventos, pela editora aqui de Brasília Arte e Letras, 2019, e em 2020 publiquei Juros de Poesia Eterna e Urbanos, os dois também pela Arte e Letras. Eu tenho um carinho imenso pelas minhas obras, mas entendo que a obra Juros de Poesia Eterna tem um grau de maturidade poética diferenciado em relação às demais, no dialogar com várias vertentes do saber, em especial a filosofia, a psicologia e a literatura, e no revelar que a poética não é filha somente do extraordinário, do incrível, do inimaginável, mas também de uma forma nova de olhar a vida, o cotidiano. A poesia é o cotidiano. Finalizo com as lúcidas palavras de Nilva Souza, querida gestora do Celeiro Literário Brasiliense, amiga, e que fez uma resenha maravilhosa da minha obra. Tratam-se de versos que teletransportam sentimentos, desejos, anseios, com a naturalidade do respirar. Nessa suavidade e vivacidade, do início ao fim da obra, renovam-se suspiros espontâneos para o lirismo envolvente e sedutor, que nos aprisiona à leitura e nos liberta para a expansão do eu. O eu que não é mais o mesmo, mas agora mais próximo da beleza, do apreciar tudo o que nos compõe na existência humana. Pietro, você acha que falta apoio para os escritores no Brasil? Você já teve algum incentivo ou patrocínio? Eu acredito que poderia haver mais apoio, não somente das autoridades constituídas, né, dos nossos representantes, mas também da própria sociedade civil, né, as comunidades, essa iniciativa dos escritores, né, se reunirem, né, criarem projetos juntos. Isso é importante, né? Exercer essa autonomia. Mas não podemos esquecer que muitos escritores e escritoras desconhecem ou conhecem de forma bastante pífia, por exemplo, as legislações e políticas de fomento cultural, né, os conselhos de cultura, que têm um papel importante, exercem um papel importante, e recentemente tivemos eleições dos conselhos regionais de cultura. Parabéns, né, aos que forem selecionados, né? Nomes como de grande legado e importância, como Gilson Alencar, como Soter José, como Anilva Souza, como Rafael Fernandes, meu confrade da CL. Alguns nomes aí que me vêm à memória, sem demérito dos demais. Enfim, eu acredito que há muita... A responsabilidade não pode ser exclusiva das autoridades constituídas, dos representantes, né? Mas também a própria sociedade precisa se engajar mais. Aí eu cito o exemplo, né? Com relação ao incentivo ao patrocínio, a primeira coletânea da Academia Cruzeirense de Letras, né? Que foi organizada por Rafael Fernandes de Souza e reuniu poemas, roteiros, histórias em quadrinhos dos nossos membros, lançada em 29 de agosto de 2019 na ARUC, como parte das celebrações de aniversário de 5 anos. A nossa primeira coletânea, compêndio, foi realizada com o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do DF, né, pois fomos vencedores do certame regionalizado. Então, na minha fala, eu deixo ressaltado, né, que falta apoio, reconheço, mas essa conta não pode ser exclusivamente debitada de autoridades constituídas e representantes, etc., mas também da própria sociedade civil, de nós mesmos, que às vezes somos displicentes, né? Ótimo. Continuando, diga pra gente, por favor, teve algum fato marcante ou algum escritor que influenciou na sua carreira literária, em termos de estilo ou qualquer outro aspecto?
Bom, eu sempre cultivei o hábito de ser um leitor voraz, mas confesso que atualmente estou um tanto sedentário nessa prática, nesse esporte, entre aspas, né? Por conta da rotina intensa de trabalho, embora muito gratificante, como servidor público federal do Ministério Público da União e como produtor cultural de lives relacionadas à literatura, né? Como eu mencionei na minha apresentação, é, eu, eu, eu tenho o Faces da Poesia às 20 horas no meu perfil pessoal do Facebook, não é que é um programa de divulgação literária, né, com foco na poesia de autores do Brasil e do mundo, mas com especial ênfase ao DF e Brasília, né? E um tributo à imortalidade às sextas, 11 horas, que são aqueles autores, né, e autoras que eu homenageio, que têm um legado permanente, né, que perpassaram gerações, né, aqueles que habitam o panteão, né, literário. Enfim, eu tenho muitas referências, né, e reconheço isso na minha escrita. A memória me trairia se eu tentasse listar todos, né? Seria inútil e enfadonho. Então, eu peço licença para fazer algumas menções, né? E também peço desculpas antecipadas, porque com certeza vou acabar preterindo algum nome. Na poesia, posso listar Drummond, Manuel de Barros, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, que inclusive estou organizando com Charlan Fialho pela Versejar, né, uma coletânea em homenagem a esse saudoso poeta. A Dor que Devera Sente, participem, todos os amantes da poesia estão convidados. Posso citar Floribert Spanco, Garcia Lorca, na prosa o Machado de Assis, Suassuna, Mário de Andrade, Lousa, Borges, Dostoiévski, Jane Austen, Goethe, Dickens, Garcia Marques, Eliot, Guimarães Rosa. Amo também a filosofia, Aristóteles, Platão, Nietzsche, Schopenhauer, entre outros arautos de diferentes períodos e escolas, né? Então é isso, só para citar aqueles que mais me fascinam e influenciam. O escritor Rainer Maria Rilke é autor de um livro intitulado Cartas a um Jovem Poeta, que é um livro fantástico, onde a gente, quando lê, muita coisa serve para a gente, assim. Quando eu li, eu fiquei, assim, impressionada e achei muito interessante. Que conselho você daria para um escritor que está iniciando agora na carreira literária? Primeiramente, não tenha obsessão pela originalidade, que virou um mantra. O escritor precisa ser original. Porque, na verdade, na literatura não há originalidade. Mas cada escritor ou escritora pode se mostrar único em seu ofício. Porque cada um tem a sua forma sui generis, peculiar, de observar e compreender o real. E a beleza da escrita não está em unir, misturar as palavras artificialmente, né? Mas em descobrir e manifestar a sua sensibilidade, o seu olhar, não é? Isso que vai engrandecer a experiência do leitor, né? A sua forma de descrever em texto, em palavra, em verso, em prosa, o que você observa no seu cotidiano. Então, primeiro, não tenha obsessão pela originalidade, que pode te levar a trilhar os atalhos fáceis, os atalhos das listinhas prontas, das receitinhas, né? Esqueça essa historinha do escritor como seu extraordinário, né? Escrever é labor, é trabalho, é fazer e refazer, é disciplina, é ser tomado pela insatisfação. É um caminho insólito,
É um caminho nada romântico, de horas de solidão, de horas de introspecção, de angústia, mas também de realização profunda. O Sabino reescreveu 3 vezes o romance Encontro Marcado, só para ilustrar esse raciocínio. O Hemingway reescreveu 39 vezes o final de Adeus às Armas. Então, leia muito, leia bastante e não limite a sua experiência da leitura por preconceitos. Leia de tudo um pouco, né? Leia prosa, leia poesia e guie-se pela sua curiosidade, não por obrigação para atingir uma determinada competência, por listinhas pré-determinadas, por amor ao conhecimento, por curiosidade. Participe de concursos literários, coletâneas, procure ter uma vida literária ativa e por fim, não fique refém da preocupação com gêneros literários de encaixar o seu texto a um determinado gênero. É com a prática da leitura e da escrita que você vai identificar as tendências que lhe atraem e, melhor ainda, o seu próprio texto as expressará. Leia manuais estilísticos para aperfeiçoamento, refinamento da técnica, mas não fique refém deles, lembrando que os fundamentos da arte, da boa escrita, nós encontramos nas obras de grandes autores e autoras. Tá ótima a nossa entrevista até agora. Agora a gente vai passar para uma segunda parte, onde você pode dar as respostas mais rápidas, em 1 ou 2 palavras, ou um pouco mais, mas de uma forma mais sintética, né? Qual é a sua maior realização até hoje? Não estou dizendo, não precisa ser necessariamente só na área literária, mas pode ser também. Ingressar na Academia Cruzeirense de Letras em março de 2017. As portas da vida literária se abriram para mim de uma forma fantástica. A minha gratidão eterna por isso. Você já teve alguma frustração, ou como escritor, ou mesmo na vida profissional ou pessoal? Gostaria de citar? Fica bem à vontade. Se não quiser citar também, fique à vontade da mesma forma. Não sou fluente em espanhol e percebo que eu preciso me dedicar mais ao estudo desse idioma para qualificar novas parcerias literárias e projetos que estão em curso. Escrever para você é um passatempo, um prazer ou uma necessidade? Escrever é tudo isso ao mesmo tempo, porque é algo que gratifica cada dia de minha vida de propósitos maiores. Quando eu não escrevo, eu fico para enlouquecer. Então é uma forma mesmo de passar o tempo, é uma satisfação imensurável e é uma necessidade de alma. Que gênero literário você prefere? Sem dúvidas, o gênero lírico, porque é o que mais tem a ver com a minha essência. Sem dúvidas. Um autor de sua preferência? Fernando Pessoa. Um livro inesquecível? A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Estamos encaminhando ao fim dessa entrevista, que foi muito boa, né? Só agradecer a sua disposição, a sua participação. Então, agora, eu pergunto, houve alguma pergunta que eu deixei de fazer e que você acharia importante falar, comentar agora? Fique à vontade, tá? Para sua resposta. Sobre quais temas eu prefiro escrever? Então, eu faço uma abordagem bastante heterogênea, mas prevalece no meu fazer literário abordar as intrincadas questões e contradições
ligadas ao mundo contemporâneo, como a coisificação da vida, a fragilidade dos vínculos e as violências psíquicas, morais e sociais. Suas palavras finais, Pietro, tá? E meus agradecimentos mais uma vez por sua participação. Meus agradecimentos também aos ouvintes da Rádio Letras que se dispuseram a nos ouvir e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Então, nesses tempos pandêmicos de impiedosas e aceleradas transformações, muitas vezes somos assolados pela fragilidade, nos sentimos paralisados, sem ânimo, sem propósito em nossas vidas. E nesse aspecto a importância das artes e da literatura para alimentar a alma, para fomentar o raciocínio crítico, a reflexão, né? Nós precisamos de arte e literatura como refúgio simbólico para criar e imaginar novas formas de vida, para organizar e dar sentido aos caminhos da humanidade. Lembrando o patrono da Academia Cruzeirense de Letras, Ariano Suassuna: tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte: o riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. A literatura e as artes para transfigurar o real e os seus cenários por vezes tão catastróficos, tão drásticos, né? Tão injustos, instigando, ampliando a nossa sensibilidade do amor à indignação, do encanto ao inconformismo. E ainda bem, portanto, que temos a Baselina Pereira, a LBDF e a Rádio Letras para sintonizar as nossas ondas mentais com as augustas vibrações da poesia, nesse mundo de caos, desnorteio e falta de empatia. Gratidão pelo convite, muito honrado por estar aqui com vocês. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.